Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje, infelizmente, eu tô sozinho, a Bia não pôde comparecer aqui por motivos profissionais junto à Universidade de São Paulo, mas eu tô aqui para representar e para remediar essa questão, a gente trouxe alguém fantástico pra gente estar conversando, né? Primeiro a gente trouxe um jornalista que hoje é uma das principais referências de marketing no mercado de startups. Eu tô aqui com o Felipe Collins, eu vou pedir para ele se apresentar para vocês e na sequência contar essa história de como um jornalista se tornou um homem de negócios. Bem-vindo, Collins. Fala, Milton. Fala você que está assistindo. Eu me senti no programa da Marília Gabriela, com ele é jornalista. Mas sim, eu fiz jornalismo, fui jornalista um tempo, virei marketer, virei de produto, virei venture capital e voltei para marketing agora, virei de inovação, enfim, fiz um monte de coisa e voltei para inovação agora. Super prazer estar aqui, desde que eu vi os seus primeiros cortes nas redes sociais, era um dos podcasts que eu estava curtindo e mirando e, vai ser um prazer aí comentar um pouco da minha jornada, tanto como empreendedor, como dentro de startups e de ambientes de autocrescimento, então estou empolgado agora para nossa conversa. Maravilha. Bom, eu tenho uma primeira pergunta, né? A gente conhecia muito nos meios digitais, depois tinha pessoas em comum que a gente conectou a gente. E sempre que eu falava pra você, eu falava, cara, como que ele pode ser japonês com sobrenome Collins, né? Eu falei, você é japonês? Qual que é a história? Na verdade, a minha mãe é americana, nascida em Chicago, Dona Catherine. E meu pai é brasileiro, João Batista Figueiredo, uma coisa bem brasileirão mesmo. Eu não sei por que eu tenho cara de japonês, eu fiz até teste de DNA, não tem nada de japonês, mas eu respondo em média 2 a 3 vezes por semana, estatisticamente, essa pergunta. E eventualmente pode ser uma vantagem, porque a galera tem aquele preceito de que japonês é super inteligente, então eu pareço mais esperto. Então você tem japonês, óculos, então eu vendo mais caro aqui o meu intelecto. Boa. Personal brand, seus a favor, esse é o seu personal brand. Tá falando com o marqueteiro aqui, é o cara que sabe. Bom, vamos lá, Collins. Uma das dúvidas que eu tenho, né, quando a gente olha pro seu perfil lá no LinkedIn, se vocês quiserem olhar, dá uma olhada depois, porque tem bastante coisa bacana ali. Você começou como jornalista, você estudou jornalismo e depois você acabou migrando aí para a área do marketing, da área de negócio. Qual que foi sua história de começar para jornalismo e depois acabar entrando no mundo de negócio? Legal. A minha mãe é publicitária, trabalhou em agência há muitos anos. E eu, antes mesmo de entrar na faculdade, tinha feito estágio em redação de agência. Então, criei slogan para o Milton Neves falar da mortadela no programa dele e tudo mais. E era uma das opções, eu gostava muito de escrever, eu escrevia muito bem. E eu estava na dúvida entre publicidade e jornalismo, e eu tinha aquele sonho de ser repórter, aquela coisa até de ser repórter esportivo e tudo mais. Aí eu fui ser jornalista, fui repórter esportivo, cobria o São Paulo, cobria o Santos, fazia outros esportes também. E depois fiz economia, fiz entretenimento, cara, fiz de tudo que dá para fazer em jornalismo. Eu fui experimentando para ver o que eu gostava mais. E o meu TCC da faculdade, eu fiz Casper Libero, foi um site chamado esporteuniversitario.net, que você ia em jogos universitários para farra, eu ia para cobrir a parte esportiva. Então eu fui em, 10 Jucas, que são os de comunicação e artes, 2 economias, 3 intermédios, fui em todos. E aí o TCC deu certo, tirei 10, minha mãe chorou, foi aquela coisa super legal. E a gente falou, tem uma oportunidade aqui da gente criar um negócio em cima. E a gente criou o esporteuniversitario.net, eu e 3 sócios jornalistas também. E a gente começou a monetizar tanto como um site deveria monetizar, só que como é super nicho e na época não tinha essa coisa de micro-influencers e do acesso e da importância que tem o nicho hoje, a gente criou uma agência de conteúdo de marketing por trás para monetizar também. Então a gente cobria tanto, campeonatos amadores, quanto fazia projetos de marketing digital, cara, da Copa do Mundo de FIFA do videogame até projeto de campeonato de publicitário. Então a gente fazia de ponta a ponta e foi a primeira experiência empreendedora que eu tive. E aí quando você tem uma agência e um veículo de comunicação, e você tem uma empresa, basicamente. Só que somos 4 jornalistas. A gente não foi preparado para fazer business, a gente foi preparado para escrever bem, para saber o que é comunicação e etc. Então, naturalmente, cada um foi começando a se especializar em coisas as quais não tinha estudado. E aí porque eu já tinha facilidade com marketing, fui enveredando para essa parte de marketing mesmo, marketing digital e assim por diante.
Coisas aleatórias. No esporte universitário, como eu era, abre aspas, a maior autoridade de esporte universitário do país, o Bradesco, tinha a Rádio Bradesco Esportes FM, e eles me chamaram para parte do Grupo Bandeirantes, eles me chamaram para apresentar um programa de rádio. Então, por isso que eu gosto tanto desse negócio de podcast, do microfone e tudo mais. E aí apresentei lá também um programa de rádio por uma temporada. E aí de 2010 até 2014 a gente fez essa agência vingar. E aí 2014 dinheiro inteiro alocado em futebol profissional, porque era ano de Copa, pouco dinheiro para esporte amador. Eu lembro de um caso emblemático de ter ido para um cliente super grande em Alphaville e apresentado um projeto de... Na época o Facebook era alguma coisa. Facebook, foto, vídeo, coisa ao vivo e tudo mais. E aí o cliente falou, que legal. O que vai dar de resultado? Aí eu falei, não, likes, engajamento, tarana. Ele falou, não. Entendi, então. O que vai dar de resultado? E eu fiz... não sei. Aí, obviamente, não conseguiu o cliente. Não conseguiu o cliente, a gente não tinha verba para manter a agência mais uma temporada também. Putz, 1000 erros de gestão de que alguém comete em jornada de primeira viagem e que não tem muita referência de empreendedor. Então, hoje você tem muito mais conteúdo, muito mais gente falando, muito mais exemplos para você seguir e não seguir. Na minha época, era tudo mato, pré-boom de startups, etc. Você não tinha muito para quem perguntar ou quem olhar e se inspirar, né? Então, dados esses problemas todos, a gente fechou a agência e eu fui seguindo para ainda mercado de marketing de conteúdo especificamente. Aí eu entrei no propaganda e marketing, o próprio marketing como repórter, depois migrei para marketing digital. Quando eu migrei, eu comecei a pós na SPM. E aí eu fiz a pós-graduação de marketing na SPM, já estava determinado que eu ia fazer marketing, que aí eu comecei a comparar carreiras. Jornalismo como skill é muito bom. Você aprende a apurar, você aprende a ter senso crítico, você aprende a escrever, você aprende 1000 coisas de comunicação, semiótica, etc. Mas como carreira, é um teto muito baixo. Para você ser editor-chefe ou publisher, etc., você precisa que o cara que é o publisher morra e você assuma o lugar dele, ou se aposente, ou você cria o teu negócio e aí você vira empreendedor, você não é mais jornalista. E aí eu percebi que eu me divertia mais fazendo marketing, eu achava que eu era melhor fazendo marketing do que era jornalismo, e o teto de carreira para quando você faz marketing ele é muito mais alto. Então você pode crescer muito mais, você tem muito mais amplitude de espaço. Porque o mercado editorial é um mercado que, querendo ou não, está em disrupção, né? O dinheiro que você ganhava lá em 2007, quando eu entrei na faculdade, a Abril era multibilionária e era aquela coisa maravilhosa, que era todo mundo trabalhando na Abril, tem tudo lá. E aí a gente viu o processo de falência da Abril de perto, assim, jornalistas que tomaram, na minha época não era layoff, era passaralho, layoff é um nome muito mais bonito, né? Então você via que o mercado editorial estava e ainda está em disrupção, e eu fui migrando para marketing, e aí eu fui morar nos Estados Unidos um semestre para trabalhar no departamento de inovação de Denver, do estado do Colorado, na verdade, que ficava em Denver. E quando eu voltei para me formar na SPM, estava ainda nessa agência de inbound marketing, então eu comecei a achar uma delícia conseguir aliar marketing de conteúdo, que era a minha perna forte, com o resultado, que era o que eu tinha apanhado antes. Eu falei, cara, ninguém vai saber mais métrica de marketing do que eu desse negócio. Então foi aprendizado pela linda força do ódio e aprendi um monte de coisa. Então eu estava achando muito legal essa coisa de você aliar a parte criativa e de conteúdo com a parte de resultado, que eu comecei a aprender a gostar, de conseguir responder o porquê que vai dar de resultado. Quando um professor meu, Pedro Weingärtner, que é CEO da ACE, me liga, me aciona e fala assim, você quer se ferrar o dobro e ganhar metade? Ué, como assim? Falei, tem uma vaga para ser equipe de marketing na Aceleratec, que era o nome anterior da ACE. Temos 6 pessoas, você vai ser a pessoa número 7. Quer vir? Aí eu lembrei das aulas e eu falei, quero ser que nem esse cara quando eu crescer, quero trabalhar com esse cara. E aí eu fiz a conta de retorno over aprendizado versus retorno over investimento no curtíssimo prazo, e valia muito a pena. Porque como que você fez essa conta? Agora eu fiquei curioso, porque eu passei o mesmo filme que você quando eu fui pro Gympass, né? Então, Gympass eu ganhava X,
Aí o César falou pra mim, pô, você quer vir ganhar metade, ter participação aqui e tal, e tocar alguma coisa do zero? E eu tive o meu racional, mas eu queria entender qual que foi seu racional, porque essa é a dúvida de muita gente que quer trabalhar em startup, Sim. né? Às vezes o pessoal fala, pô, vou trabalhar em startup e vou ganhar mais. A realidade não é essa, né? Concordo. Então, me conta um pouco da sua experiência nesse sentido. Legal. A agência que eu trabalhava, a Hook, era muito legal e tinha um plano de crescimento lá dentro super interessante. Mas a gente está falando de uma agência com estrutura, com cargos, com hierarquia e com uma escadinha que você faz, embora a agência esteja em crescimento, ela já tinha 50 pessoas, coisa do tipo, já era super bem estruturada. Então você tem uma linha de crescimento que ela é quase conhecida e ritmada de um jeito... Não vou falar devagar, porque Big Corp é muito mais devagar, mas quando você compara com um lugar que tem 6 pessoas e não tem nada e está em pleno crescimento, você olha, assim, é tudo mato, legal, eu vou poder tentar fazer as coisas do meu jeito, porque eu me coloco à prova em N outras competências mais do que só as que eu estou exercendo o músculo aqui com inbound. Então eu vou fazer branding, eu vou fazer evento, eu vou fazer comunicação, eu vou trabalhar com várias startups diferentes e ver como é que elas adquirem cliente, e aí eu vou ver o que eu consigo usar. Então você tem eu não gosto da palavra ecossistema, mas você tem um ecossistema mais pujante aqui de ideias e você tem uma estrada mais em branco pela frente. E aí a correlação é bem mais óbvia. Olha, se eu fizer esse negócio crescer, naturalmente ele vai crescer para baixo. Eu vou me tornar líder em algum tempo. E tinha o negócio de aprendizado de eu já ter aprendido com a pessoa. Então o Pedro foi meu professor de marketing digital. E eu lembro que na aula dele ele ficava, cara, que louco. Não só o tema, mas o jeito que esse cara ensina, onde é que esse cara trabalha. E trabalhar próximo de startups e de empreendedores sempre foi uma coisa que eu queria. Tanto porque eu vi como é que era se ferrar lá atrás, quanto porque é muito divertido isso. Você vive isso todo dia também. Você vê a galera construindo o negócio ao qual a vida deles está baseada naquele negócio. Um monte de acerto, um monte de erro, e você vê a galera crescendo. Então hoje, eu fui almoçar outro dia com hoje diretor da Eletromídia, a startup dele foi vendida pela Eletromídia. E aí no almoço eu lembrei e falei, cara, lembra daqueles dias que você dormia no escritório? Porque não queria voltar para casa que morava longe? Lembra dos dias que você assinou o Smart Fit, não para fazer academia, mas para poder tomar banho e voltar? Então, assim, você vê assim, a galera criando do zero os negócios e crescendo, e depois vendendo, e depois ficando super bem estruturada. E é um ambiente de muito prazer e de muita satisfação. Você vê a galera que está construindo. Quando você está no modelo de agência, pô, querendo ou não, você está gerando valor para uma outra empresa que também está super estabelecida. Então, você tem ali uma barreira ou uma condução um pouco mais esperada, assim, né? Então foi um pouco desse racional de o que eu vou aprender, ao que eu vou me expor, qual que é o potencial de crescimento que eu tenho nessa companhia e com quem eu vou aprender também pesou bastante, né? E a conta se provou super verdadeira e benéfica, porque o retorno over aprendizado, não dá para falar o IC, mas eu considero que foi muito maior. E o retorno over investimento, num prazo super curto, também se pagou. Então, fui de equipe de marketing, virei head de marketing, depois de 2 anos virei CMO e sócio, algo que numa esteira mais tradicional é pouco provável. E aí lancei o Ace Cortex, que é a consultoria de inovação, a primeira versão da marca. Agora eles já fizeram N trabalhos para apurar. Então, fui de 0 a, sei lá, os primeiros 10 milhões de faturamento do Ace Cortex como CMO. Obviamente não fui sozinho, tá? Ajudei a conduzir. A gente investiu em mais umas 40, 50 startups no período. E aí, dado o momento, tanto a gente precisava de um ferramental de marketing diferente do que eu tinha para dar o próximo passo, quanto eu estava com mais curiosidade e vontade de sair de marketing e de ir para produto, e especificamente para venture capital para startups. A gente estava terminando de fazer aceleração, né? Que começou como acelerador de startups e hoje é um VC, tem outros negócios. E a minha primeira missão foi como é que a gente pega toda a aceleração que a gente faz e transforma num produto online escalável. Similar ao que fez a Y Combinator com Startup School,
mas com uma abordagem um pouco mais hands-on, porque o mercado brasileiro demanda. E aí antes de ir para startups, eu fui para produto. Então, desde fazer todo o conteúdo que a gente estava colocando, toda a parte de conexão com o mentor, toda a parte de parceiro, toda a parte de operação, até o código, que a gente optou por não pegar nenhuma plataforma pronta e codar tudo. Óbvio, eu não codei, mas eu comandei a coisa. Até o algoritmo que você imputava lá os dados da sua startup e ele me cuspiu uma recomendação ou não de investimento e por quê. Que foi a Growthaholics for Startups. E aí eu fiquei um semestre fazendo isso e depois eu fui ser VC pro forma, né? Que você entra no conselho das empresas, você vai lá ajudar o teu portfólio, você tem uma carteira de startups que você precisa ajudar a crescer para depois pegar rounds subsequentes. E a beleza da coisa é que a abordagem hands-on que a Ace tem me permitiu olhar de perto como que esses empreendedores fazem para pegar cliente, como que eles fazem para fazer a gestão do produto, que problemas de gente e gestão eles enfrentam. Então você começa a aprender muito com os erros e acertos dos outros e você ganha muito repertório. Então tinha uma startup de agro que fazia o analytics para ver o tamanho da gota de defensivo agrícola que cai na folha. Porque se a gota é muito grossa, ele bate e cai. Se a gota é muito fina, ele deriva da processo ambiental. Isso é super específico. Dentro da fazenda que contrata isso, tem um cara que chama veneneiro. É o cara que aplica o defensivo agrícola. Ele não assina o cheque, ele não tem o benefício do defensivo, ele não faz a conta, ele só aplica. Mas se esse cara falar não, você não entra na fazenda. Então ele é o cara que tem o poder de veto. Aí na mesma semana eu tinha uma reunião com uma startup de LGPD, que depois teve até exit para Activity e tal. Quem vai usar, é pré-vigência de LGPD isso, tá? Quem vai usar é o CMO, quem precisa se adaptar é o cara de tecnologia e o cara de compliance, mas se o CTO não der o aval, não tem jogo. Então fala, você tem um cara que é o blocker dentro de uma venda B2B de dois players totalmente diferentes, mas eles são similares, o veneneiro e o CTO nesse caso, o cara de tecnologia. E aí você começa a ter muitos paralelos para usar de referência depois. Aí fiquei como VC por 2 temporadas também. Tive o prazer de vender, ajudar a vender, né, a Real Valor, que era aquele aplicativo de consolidação de investimentos para empíricos, fazia parte da minha carteira. Então, não é que eu vi da noite pro dia, porque os meninos ralaram um monte nos anos prévios, mas eu vi na semana que caiu a TED a cara deles. Os meninos ficaram, cara, não acredito, vendeu. Então você tem esse prazer não só de ter um exit que retorna valor para gestor e tal, mas também de ver os seus brothers que você viu lado a lado dormindo no escritório crescerem, venderem e realizarem o potencial da startup, né? E paralelo a isso, quando você, embora esse tenha a abordagem hands-on, quando você é VC, você pode recomendar fortemente, mas, especialmente minoritário e etc., você não tá na linha de frente, você não tá no fogo. E eu tava sentindo saudade de estar no fogo. Então, cara, VC é legal, você pega repertório, etc., mas eu quero operar. E nesse meio tempo, o BTG comprou a Exame Pactual. De novo, a gente tá falando da falência da Abril. Abril é termo difícil de falar, mas enfim, processo falimentar, e o BTG foi um dos credores. E nessa que ele foi um dos credores, a Abril começou a vender títulos e a turma lá do banco gostava muito da Exame. E comprou a Exame e começou uma grande revolução lá de modelo de negócio, de foco. Antes o foco era na revista, depois o foco virou digital e é um baita ativo e um baita canal. E nessa reformulação, uma das ideias deles era de criar uma unidade de educação, que é a Exame Academy hoje. E nessa o BTG já era cliente da ACE com o Boost Lab e com outros programas de inovação. O Pedro falou assim, você é o sócio que entende de marketing, que já construiu produto com conteúdo, e eu já estava dando aula na SPM há uns 2, 3 anos, e eu adoro dar aula, eu sou professor chato que pega como é que as pessoas aprendem e tal, e você entende de educação, por que você não faz assim, monta um projeto de uma escola de inovação, empreendedorismo e competência do futuro, apresenta lá para o Exame, se a Exame entrar como sócio e de conseguir funding via BTG, você vira CEO desse negócio e você vai operar. Eu falei, excelente.
E aí, dito e feito, fui lá, você vai convencer a turma do banco, você convence a turma da Exame, e nasceu o que hoje é a Future Dojo, que é a escola de competências do futuro e de inovação. E aí eu fiquei como CEO da Dojo por 2 anos também, até que no meio do ano passado a gente decidiu reformular algumas coisas e eu saí da Dojo e fui para a Exame, que era outra investidora, que era outra acionista, como diretor de inovação e novos negócios. Então eu saí da investida e fui para outra matriz. Para outra matriz. Eu vim de uma matriz, fui para investida e fui para outra matriz. E aí com essa posição de diretor de inovação e novos negócios, e a Exame e é uma das poucas companhias que tem conseguido mudar modelo de negócio e ter grande sucesso nessa mudança. Então tem a Exame Academy, que tem uma veia muito forte de MBA e de pós-graduação, e tem outros formatos de branded content, publicidade, etc., que são um pouco mais do mercado publicitário, mas também tem um bom sucesso ali. E fui para o Exame, eu comecei a fazer M&A buy side, então participei da aquisição da Witseed, que é a escola de cursos B2B que eles compraram, e ajudei na criação de produtos como o Clube CMO, que é um clube de relacionamento com os diretores e vice-presidentes, etc., de marketing das maiores marcas do país. E aí, cara, para quem gosta de marketing, cada encontro era uma aula, você ficava babando e tal. Tanto de conhecimento, quanto de porte de empresa, quanto de vivência desses caras. E são pessoas muito legais e gente boa. Então, o cara que era CMO da Heineken, ainda pague menos, etc, etc, etc. São super acessíveis e trocam muito, né? Então, você vai, obviamente, no lado Felipe aprendendo aqui, você vai ficar de orelha ligada ali, você vai vendo como é que a pessoa pensa na estratégia e tudo mais, né? E ajudei a criar também a imersão Marketing ao Máximo, que é do João Branco, que era até o começo desse ano... Começo desse ano? Isso aí. CMO do McDonald's, saiu especificamente para se dedicar a essa carreira solo. E é um cara super gente boa. E também, de novo, quando você ajuda a criar produtos de marketing, etc., você vai juntando educação com tudo. E aí, nessa saída da Exame estava precisando colocar mais foco no presente do que no futuro. Já tinha operado um M&A e participado de um segundo que ainda estão para anunciar, então não posso falar. Já tinha criado os produtos, já estava na hora de empurrar ali para a área de negócio. E a minha equipe era eu e gente emprestada. Só que para você pegar gente emprestada, falar assim, pessoal, vamos fazer uma imersão aqui, tem potencial de ganhar, sei lá, 500 mil e tem uma EBITDA de 200 se as coisas derem certo. Legal. Aí chega a área de educação e fala assim, cara, vamos vender... Aqui tô colocando números para ter uma ordem de grandeza, tá? Não são números exatos. Vamos vender 14 milhões de MBA por mês? Não dá para você competir. Sim. Então, e tá certíssima ela de priorizar o que tem mais rendimento e valor presente. E aí saí da Exame e eu tava, o que eu faço? E comecei a ajudar umas startups que eram do portfólio trocando ideia. Tava precisando exercitar o cérebro de novo para decidir. Será que eu volto para VC? O mercado de VC estava meio seco de dinheiro. Será que eu fico em inovação para Big Corp e tal? Será que eu volto para marketing? E aí numa dessas eu fui ajudar a Convênia, que é uma startup de RH, que eu tinha sido do conselho quando eu estava na ACE lá. E ele falou, acabei de contratar um Head de Growth aqui. Você não quer vir aqui? A gente faz uma conversa aqui com o time e tal. Eu falei, tá bom, me dá seus números aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Ele falou, não, quanto você cobra? Eu falei, cara, me paga o almoço e o estacionamento. Eu tô precisando de exercitar a musculatura. E aí fui lá, foi um dia animal. Como é que a gente faz a estratégia, coisa e tal. E aí, tomando a cerveja naquele dia, eu falei, tesão. Quero voltar pra marketing mesmo. Eu quero esse período em inovação e negócios e como CEO me traz uma bagagem de ter que estar conectado com o negócio muito maior, porque você vive na pele a dor de quem está à frente do business, né? E eu tô com vontade de voltar para marketing. E nessa, de novo, conversando com o portfólio e tudo mais, eu encontrei o Marcelo Bentivolio, que é CFO da K-Tech hoje, que é onde eu tô. Ele falou, cara, eu tô com uma vaga de head de marketing aqui e precisa saber, cara, de LinkedIn Ads, a evento, não sei o que lá e tal. Eu falei,
essa vaga tá meio esquisita aí, né, Marcelo? Deixa eu tomar um café aí e eu te ajudo a entender o que você tá pensando e de repente desenhar um scope melhor, enfim. E aí era pra passar 1 hora lá, passei 4. Fomos numa sala com uma lousa, rabiscamos, fizemos funil e como é que faz, como é que não é. Aí ele me botou pra falar com outro sócio, bati um papo com outro sócio também. Ele falou, cara, muito legal, você não quer começar segunda-feira? Eu falei, peraí. E, pô, fazia todo sentido, porque uma das coisas que eu queria me provar, eu fui do 0 ao 1 muitas vezes. Então se você me der esse unicórnio e esse Power Focus, esse livro, eu faço um Fusca e eu vou a 120 por hora. Só que eu quero me provar num outro estágio. Então será que eu consigo fazer uma empresa que fatura, sei lá, 200 milhões, faturar 1 bi? Uma outra briga, uma outra coisa. E é um ambiente totalmente diferente. Você não está pensando em construção, você está pensando em escala. Só que é meio tempestade perfeita, porque ao mesmo tempo que a K-Tech tem uma estrutura gigantesca, recebeu 270 milhões do GIC em 2021, naquela que foi a maior série A de fintech da América Latina até então, e o produto é infraestrutura para serviços financeiros, então, além de ser muito bom, tem um lock-in muito grande, então não tem churn. Você está falando de, sei lá, Banking as a Service, Credit as a Service, motor de crédito, antifraude, agora DTVM para fazer custódia e fidúcia. Não é uma coisa que tem churn e o posicionamento da companhia sempre foi prezar por essa excelência de produto. Então é diferente de quando você vai para uma companhia que tem balde furado e que não sei o que lá, que você trazer cliente é problema, né? Então, por ter um produto muito estruturado, a QI sempre conseguiu o cliente com o relacionamento da turma, que é do mercado financeiro e tudo mais, e por indicação. Então nunca teve necessidade de um marketing muito desenvolvido. Então é uma coisa que eu chego num marketing meio que para criar uma área que esteja conectada com o negócio e tudo mais, de uma empresa que já tem um business super sólido rodando. É meio tempestade perfeita. Então você tem cada enxadada uma minhoca por um tempo. Pô, vou fazer a campanha básica aqui, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer a ativação aqui. E pelas pessoas conhecer, quem é super especialista conhece, mas grande mercado não conhece, você começa a ver um retorno muito legal, porque você consegue vender o produto e ele entrega o que você promete. Então é mais ou menos esse desafio. E aí, nessa andança aqui, eu fui descobrindo que eu gosto de marketing B2B. B2C eu tentei e tal, mas o consumidor tem menos fidelidade, é mais massivo, você tem menos a jornada de, cara, eu quero vender para o Milton. Eu sei o seu CPF, o account-based marketing, né, que o pessoal fala. Esse cara é o cara que eu quero vender. Eu vou descobrir onde você mora, eu vou colocar um relógio de rua na frente com a minha marca. Eu vou descobrir o seu caminho de lá pro trabalho. Seu caminho de lá pro trabalho vai estar inteiro dominado por K-Tech. Você vai receber remarketing no Instagram de todos os jeitos. Eu vou mandar um kit pra sua casa. Eu vou fazer, sei lá, uma serenata na tua janela. Não sei. Mas eu sei quem você é e eu consigo vender. E aí o ticket médio e o tipo de transação compensa esse tipo de esforço para vender. E eu descobri que eu gosto de fazer isso. Fazer uma série de conteúdos tirando exatamente a sua dúvida desse negócio que você tem. Então você vai criando esse relacionamento e eu me divirto mais nessa parte de B2B. E aí, claro, B2B, negócios nascentes de tecnologia. Você vai, com o tempo, depois de fazer tanta coisa diferente, você vai achando mais ou menos o que você gosta. Você vai ajustando a rota. Você vai ajustando a rota. Então, é legal que você tem repertório para bater em várias coisas, mas você tem um foco um pouco mais determinado para ganhar, é o que a gente chama de T-shaped growth e tal. Cara, nesse setor aqui, ou com essas competências aqui, eu sou muito bom e eu consigo navegar muito bem. Então, um pouco desse âmbito, assim. É muito legal você contar essa história, porque quando você analisa, né, o que um jornalista foi fazer, ser CEO de startup, depois head de marketing numa empresa que está crescendo dos 100 milhões a 1 bilhão, né, que você disse. E o que me chamou a atenção foi que você criou as suas próprias oportunidades, você não esperou elas caírem do céu, né? Então, quando você olha para um perfil do jornalista, né, fala assim, poxa, um jornalista, como que ele vai fazer esse caminho? A primeira coisa que você fez foi, poxa, eu gosto de escrever
eu vou fazer alguma coisa que eu gosto que alguém pague a conta. Exato. E aí você fez lá o jornalismo do esporte universitário, né? E aí você aprendeu a fazer conteúdo. Óbvio, você não teve um treinamento de business, mas você começou lá na raça e, pô, vou tentar vender. Até que chegou um momento que o negócio se provou não sustentável, falou, legal, vou agora pro mercado de reportagem esportiva ou onde quer que seja, né? E aí você foi, e aí você reconheceu que o mato era baixo, né? Você tinha um teto baixo. muito fácil chegar ali no alcance máximo de cargos. E aí você fez aquela reflexão, poxa, como que eu entro no marketing? E aí que tá o pulo do gato, porque muita gente que eu entrevisto, né? Fala assim, poxa, eu sou nutricionista, eu sou dentista, eu sou jornalista, não vou conseguir trabalhar numa empresa. Depende, porque você pode ressignificar aquilo que você sabe. E isso pode ser uma vantagem competitiva, né? Então, a gente falou isso no começo do episódio, que falou assim, pô, você não é japonês. Mas japonês tem a vantagem de ser um cara inteligente. Pois é. Pô, você usa a seu favor. Falou, pô, vou passar aquela autoridade asiática e o pessoal vai confiar em mim. E talvez você ter usado isso, falou assim, pô, vou mostrar essa autoridade, vou fazer um trabalho muito bem feito de jornalismo e vou pensar como que eu uso o jornalismo para entrar no marketing. Exato. E fazer isso ser meu diferencial competitivo. Mas você tem algumas coisas em comum, né? Primeiro um comentário sobre ser japonês e percepção. Eu comecei a usar barba porque eu tinha muita cara de moleque. Quando eu fazia pergunta pros executivos, eles não olhavam pra minha cara e falavam, quem é esse cara? Então eu comecei a usar barba pra dar alguma senioridade pra minha persona. Aí eu uso óculos porque eu sou míope, mas eu admito que você parece ser mais inteligente. Mas indo nessa de transição, tá? Eu acho que você sempre tem que ter alguma coisa pra se ancorar. Então, no meu caso, quando eu fui de jornalismo, eu fui de jornalismo para marketing de conteúdo, que você tem uma perna de conteúdo que era a perna forte. Legal. Aí quando eu fui de marketing de conteúdo para inbound, pô, você já tem um marketing de conteúdo, você só vai colocar mais dados de automação e etc. Pô, legal. Aí você vai aprender outras coisas de marketing, aí você consegue ter mais ferramental. Então você sempre ancora em alguma coisa que você já tem, e às vezes pode ser não óbvio, tipo, jornalista tem boa capacidade de fazer boas perguntas. Pô, isso é uma coisa que qualquer outra, e de escrever bem e de sintetizar bem ideias. Cara, qualquer outra profissão, você precisa fazer boas perguntas, sintetizar bem ideias e comunicar bem. Memo de VC pro LP é a mesma coisa. Então, te dá você despe aquela competência do mercado que ela tá e você coloca ela no que ela não tá. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo em startups, em venture capital, que ele era biólogo. Eu falei, cara, mas você fez biologia, o que tem a ver? Ele falou assim, essa teoria de produto é igual a essa especiação. Eu falei, que? Aí faz sentido, porque você usa uma coisa que você sabe e aplica no outro contexto. Então, quando eu fiz essa transição de conteúdo para marketing, foi com uma perna forte, que era conteúdo, depois uma perna fraca, até você ir desenvolvendo e ter musculatura. E o que eu fiz foi pensado. Foi assim, quem são as pessoas de marketing de conteúdo? Legal. O que elas têm que eu não tenho? Legal. Como é que eu consigo isso na velocidade da luz? Aí quando eu fui, por exemplo, de marketing para VC, o que essas pessoas têm que eu não tenho? Elas são extremamente analíticas, elas têm um network assim assado, e elas conseguem... Era especialmente essa parte de investimento, etc., que quando eu estava em marketing eu já tinha ouvido falar, mas não era profundo. Falei, cara, preciso aprender. E aí eu fui lá com os caras que já eram VC faz tempo, tanto da isso quanto de fora. Então, pô, eu lembro que eu fui almoçar com o Daniel Chalfon da Astela, porque ele era de marketing e virou VC com muito sucesso. Cara, o que você fez? O que eu consigo de marketing usar em Venture Capital que é bom como força? O que você precisou adaptar? Aí ele falou, puta, isso aqui eu adaptei, isso aqui foi totalmente novo, isso aqui eu usei que é bom. Falei, tá, legal. Então, esse é um caminho que alguém trilhou e que eu consigo usar de exemplo. Aí eu fui pegando todos os caras que eram VCs que eu me inspirava. LinkedIn. Legal, o que esse cara tem que eu não tenho? O que esse cara fala que eu preciso estudar? O que esse cara fez que eu preciso fazer? E aí você vai fazendo o teu roadmap de desenvolvimento com base no que você tem de referência. Porque em qualquer carreira e profissão você vai ter... Em qualquer produto, na verdade, você como produto, você tem pontos de paridade, que é todo mundo que quer ser marketer ou VC ou RH tem. Ele tem isso e aquilo. E você tem pontos de diferenciação. Que isso aqui eu sou melhor do que todo mundo. Quando você está
em transição, é bem capaz de você ter os pontos de diferenciação e faltar alguma paridade. E aí você tem que pelo menos ter a paridade. E aí eu lembro de falar, por exemplo, com o Pedro Carneiro, que hoje é head de startups da ACE, e ele, cara, ele é o planilha whisperer. Ele olha para uma planilha e consegue decifrar o negócio inteiro. Eu falei, cara, que mágica que você faz? Aí ele foi me explicando. Eu falei, agora eu sei, sou, sei lá, faixa amarela. Beleza. Mas já consigo navegar disso e aí, óbvio, você vai pegando no duro, no dia a dia, mais coisa. Quando eu fui pra CEO, mesma coisa. Pô, legal, você CEO. Ah, lá na agência você era CEO? Mas não era. É muito mais 4 caras tentando fazer um negócio do que ter uma hierarquia, você tem investimento, você tem investidor, é outra coisa. Cara, quem são os CEOs que são bons? Quem são os caras de educação que são bons? Como é que eu aprendo com eles? E aí você vai nessa de fazendo essa transição com o que você tem de competência forte com o que você tem a desenvolver. Então, quando eu saí de CEO, onde eu ditava as regras para ir para uma companhia bem mais estruturada e com um investidor muito mais estruturado que o BTG, tem uma coisa que eu nunca tinha feito na minha carreira, que é grandes corporações você precisa ter trâmite em vários lugares. Não é a politicagem, mas é a política de você acionar mais gente. Acionar mais gente. Pô, nunca tinha feito o negócio de numa empresa desse setor, então você tem que aprender. Aí, pô, já fiz. Agora eu sei mais ou menos como é que funciona. E aí aqui, de novo, vou voltar para marketing. Marketing eu conheço. Fintech, conheço. Pô, mas Banking as a Service, esse termo técnico, e essa é uma empresa de infraestrutura, tem muita coisa para aprender. Então você vai... Quem são os caras bons nisso? O que ele faz? Assim. E aí tem transições que são fáceis, quando você já tem alguma musculatura e você consegue fazer paralelo. Tem transições que são difíceis. Então, uma das alternativas que eu tava matutando quando eu tava saindo da Dojo e tal, eu falei, pô, por que eu não vou pra, sei lá, que empresas que eu gosto muito? Gosto muito do HubSpot, eu gosto muito da Nike. O que o CMO da Nike tem que eu não tenho? Cara, ele tem uns 20 anos, pelo menos, de experiência em varejo. Eu não tenho, e eu não vou ter 20 anos de experiência de varejo, ou mínimo, tão cedo. E aí, para eu tomar o risco de ir para varejo físico, que é um negócio que eu não conheço, eu vou ter que entrar num entry level, então vou ter que fazer downgrade. E no meu momento de vida atual, com filho, pô, Nicolas, fralda é caro. Então o meu apetite para risco é menor hoje. Pô, não tenho muita reserva guardada para fazer um move desse. É um move que eu não tô tão certeiro, eu tô mais atiçando minha curiosidade. E é um downgrade do que a gente falou lá no começo, que é se ferrar o dobro e ganhar metade. Pô, no começo de carreira, vambora. Pô, eu fico aí de graça olhando o que você tá fazendo, beleza. Quando você tem, não é nem só de carreira, mas é um momento de vida, você fala assim, não, agora eu preciso de um pouquinho mais de dinheiro em valor presente pra conseguir comprar fralda e escolinha, que é caro. Aí você toma outras decisões, né? Então, falei, não, ir pra Nike não é um ângulo agora, deixa eu aproveitar onde eu tenho mais perna forte, onde eu consigo girar mais aqui, e aí eu voltei para marketing e fintech. E uma coisa que, seja para transição, seja para mentoria, seja para qualquer outra coisa que as pessoas subestimam largamente, é o poder de você virar para uma pessoa e falar, pô, vamos tomar um café? Quero matutar seu cérebro nisso. A gente fez isso no Le Pan Cotidiano da Vila Madalena. Assim, cara, o que você tá achando do mercado? O que você tá achando na época tava tendo muito layoff, o que você tá achando de marketing pra tal? Aí, pô, me dá um ângulo diferente de uma coisa. Então você vai aprendendo como o mercado se comporta, ou o que você deveria ter e não ter para ir para certa companhia, o que esperam nesse role, etc. E você vai montando o seu Lego ali de o que você tem, o que precisa e vai casando, né? Muito bom. Bom, a gente tá chegando ao final aí do nosso episódio. Collins, queria agradecer aí toda a aula que você deu pra gente de transição de carreira. Eu acho que muita gente precisa assistir esse conteúdo, porque pode inspirar as pessoas a tomarem os seus próprios riscos para fazer os movimentos de carreira que agem faz sentido ou não. E no final, o que eu gostei que você colocou foi que tem momento para tudo. Então hoje, você tem uma família, você não vai tomar o mesmo risco que você tomou lá anteriormente.
Mas, por outro lado, tem pessoas que tomaram outro caminho, que já tem um conforto financeiro. Eu falei, poxa, agora eu tô no momento de dar um step back e entrar no mundo de startup, né? Então, porque eu acho corajoso, eu acho animal. Exatamente. Mas é tudo contexto, saber ler e tomar o risco muito bem calculado, né? Antes da gente fechar esse episódio, eu queria fazer uma pergunta para você, e aí você pode recomendar quantos livros você quiser, mas qual o livro que você recomenda para uma pessoa que tem uma história semelhante à sua, né? Que era um jornalista e acabou virando CEO de startup, deveria ler e por quê? Legal. Cara, eu adoro... o tema de recomendar livros adoro esse tema. E tem alguns que eu acho que são legais. Então, nessa de você... Como você aprende, dessa vontade genuína de aprender, de curiosidade... a biografia do Richard Feynman, Feynman, é um físico que participou do projeto Manhattan, que foi super professor, etc. Ela é muito legal nessa de... você tem que sempre ter alguns problemas dentro da sua cabeça que você fica brincando com eles. Você tem que ter uma curiosidade genuína de aprender, etc. E foi muito rico para mim inspirar nesse livro. Eu tô vendo que aqui tem o do Ben Horowitz, do Lado Difícil das Situações Difíceis. Mas o outro dele, que é o What You Do Is Who You Are, de cultura. Porque ele bebe, do Shaka Senghor, que era o cara mais violento das gangues dos presídios dos Estados Unidos, até o... Esqueci o nome do cara, mas é o cara que fez a Revolução Haitiana de Escravos. Ele te dá vários elementos de como a cultura é construída. E você, quando você tá numa empresa, você querendo ou não faz parte de uma cultura, você precisa entender como ela funciona e se você puder botar a forma como você faz isso, né, nessa companhia. E se você está empreendendo, você precisa aprender a sua cultura e tudo mais. E de um lado mais hard, assim, um que eu acho incrível é o High Output Management do Andy Grove. Para quem não teve essa fundamentação mais sólida de business e de gestão e tudo mais, transformacional. Cara, é assim que as coisas funcionam, é esse o processo, é assim que você faz uma gestão da companhia. Do CEO da Intel, né? CEO da Intel, exato. É muito bom. Muito legal. E, eu gosto muito de biografia de atleta, eu gosto muito de ler coisas distintas assim. Então, nunca é demais você ler livro, newsletter legal. Eu acho que se você tem aquele ditado de você é a média das pessoas que você convive, mas tem uma outra coisa que você também é os conteúdos que você consome. Então, se você consome conteúdo de qualidade, você começa a construir referência para falar, puta, já vi isso aqui em algum lugar, isso aqui dá para encaixar com aquele outro lugar que sei lá onde e você junta, né? O Roberto Altenhofen, que é o CMO da Empíricos, ele fala isso de um jeito um pouco mais escrachado, que eu vou pegando referência e tendo ideia e na minha cabeça as ideias fazem sexo. E aí elas geram outras coisas. Mas, se você for pensar cognitivamente, você vai pegando referência, você vai lembrando de coisas distintas e tal, e aí no momento que você tá até, às vezes nem super concentrado, às vezes no modo difuso do cérebro, você tá ali lavando louça, andando de carro, tomando banho, sei lá o que, e fala, esse negócio aqui dá pra encaixar com aquele outro negócio lá, que aí seu cérebro tá fazendo conexões neurais mais longe, né? Então, cara, repertório nunca é demais, mas as minhas recomendações, sendo um pouco mais preciso, biografia do Richard Feynman, What You Do Is Who You Are, High Output Management, e obviamente tem o do Chanelis, que é o do Growth lá, que é super legal pra quem quer entender um pouco mais de funil e marketing. Os canais, né? Os canais de marketing. Exato. Muito bom. Muito obrigado, Collins. Para você que está aí acompanhando a gente, não deixa de dar a curtida no canal do YouTube, se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar. E também agora a gente está no Spotify, não deixe de também se cadastrar, porque o negócio vai ficar cada vez melhor e só com convidado top. Então, o homem é muito chique. Pode me cornetar lá nos episódios, pode me cornetar no LinkedIn e à vontade. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até a próxima.